Então, ela está comparando os privilégios e benefícios da primeira instância com os do Supremo. Aí sim, a gente entende. Lá tem carro blindado para todo mundo, capinha para colocar e tirar a capa, a toga e empurrar a cadeira, vinhos dos mais caros, lagosta, aviãozinho da FAB como Uber. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. A gente está vendo a mídia acordando tardiamente para o perigo do STF. Essa imagem ilustra com perfeição o fenômeno. Eles estavam ali carregando na coleira o Dino, achando que ia ser uma espécie de pitbull deles para perseguir seus desafetos, seus adversários políticos. De repente o bicho cresceu, eles começaram a ter que arrastar o bicho, ficaram meio preocupados, até o bicho devorá-los. Tudo bem que esse Dino aí tá mais magrinho do que o do Supremo, mas essa imagem, essa sequência, retrata com perfeição a postura desses militantes de redações. E é impressionante que eles não tenham se dado conta de que ia chegar nesse ponto, que eventualmente o Alexandre de Moraes ia para cima até da Malu Gaspar, do Globo e companhia. Por quê? Porque é típico de uma tirania que você vai acumulando mais e mais poder, vai abusando mais e mais dele e acaba esbarrando em outros interesses de gente também poderosa. Começa a rolar um racha, começa a surgir mais gente crítica à sua postura e você tem sempre que dobrar a aposta. Partir para cima, tentar censurar, intimidar também esses novos críticos. Então, era óbvio que íamos chegar nesse ponto. Por algum motivo que me escapa, essa turma ignorava isso. Ou uma tese também robusta, eles achavam que podiam controlar o monstro. Na hora que a gente precisar, na hora que eles não forem mais tão úteis, que o Bolsonaro já estiver preso, carta fora do baralho, a gente contém os abusos do Supremo. Mas isso também é uma leitura limitada do ponto de vista histórico do que acontece em tiranias. Então é isso que nós estamos vendo hoje. A turma da mídia acordando, o STF corrói o próprio capital, escreve Dora Kramer, né? É com o esforço de ministros que o Supremo vem demolindo o seu patrimônio de confiança. Não, Dora, já destruiu faz tempo. Escuta a voz das ruas, não a das redações. E ela quer uma autocrítica. Não! É caso de polícia. É caso de impeachment. Fora Moraes. Fora Toffoli, fora Gilmar. É bom ser independente, né? Como é bom. Tadinho daquele que tem que nesse momento falar, não, Gilmar não, pelo amor de Deus, deixa o Gilmar em paz. Falar um pouquinho do Poder Judiciário como um todo. Todo mundo viu essa juíza do trabalho, que devia ser extinta, né? A Justiça do Trabalho, cá entre nós, reclamando que não ganha nem um cafezinho grátis, tem que pagar o próprio café, o carro. Essa juíza recebeu com os penduricalhos, ano passado, R$710 mil. Vamos fazer uma campanha de vaquinha por Pix para ela, tadinha? Agora, a gente até entende. Esse pessoal vive numa bolha e o péssimo exemplo vem de cima. Então ela estava falando ali com o ministro Dino sobre os penduricalhos. E o Flávio Dino não é moralizante, um agente moralizador da coisa pública, nem aqui nem na China, que ele defende como comunista. Ele e o Gilmar Mendes. Então, ela está comparando os privilégios e benefícios da primeira instância com os do Supremo. Aí sim, a gente entende. Lá tem carro blindado para todo mundo, capinha
para colocar e tirar a capa, a toga e empurrar a cadeira. Vinhos dos mais caros, lagosta. Aviãozinho da FAB como Uber. Aí a gente entende. Ela está reclamando que existe um abismo entre a primeira instância e o Supremo. É verdade. É verdade. O problema está no Supremo, que vive em outra realidade. Não existe um poder judiciário tão caro como o nosso no mundo. Não existe. Mas isso mostra como essa gente vive apartada da realidade. De quem paga os seus salários por meio de impostos. Bom, eu falei do Gilmar Mendes. Olha só. Gilmar Mendes dizendo que os ataques ao STF da mídia é porque existe um ressentimento com o freio imposto aos criminosos métodos lavajatistas. Todos voltaram a falar da Lava Jato, já perceberam? Por quê? Porque a Lava Jato foi uma operação bem sucedida que prendeu vários corruptos do andar de cima da casta. Peixes graúdos, caciques, empresários e políticos. E eles não aceitam isso. É isso que eles não aceitam. Por isso eles precisam demonizar a Lava Jato. Eu não estou dizendo que a Lava Jato não teve problema. Agora, aquelas mensagens trocadas entre Deltan e Moro, aquilo é peanuts, aquilo não é nada perto do que a gente vê hoje. Então, essa obsessão em demonizar a Lava Jato é coisa de quem, de alguma forma, foi atingido pelas investigações. E veja, o Gilmar Mendes tinha uma postura favorável à Lava Jato. Ele mudou quando chegou na turma do PSDB. Porque a Lava Jato era apartidária. Ali ele mudou de tom, ele e o Reinaldo Azevedo. Passaram a condenar a Lava Jato como a pior coisa que aconteceu no Brasil. O Gilmar Mendes, o Reinaldo Azevedo e o Arthur Machado do Quinto Elemento. Os processos da Operação Lava Jato foram anulados e os corruptos soltos, inclusive Sérgio Cabral, né, condenado a mais de 400 anos de prisão, porque o juiz conversava com os promotores. E conversas que cá entre nós não tinham grandes coisas, né? Como se houvesse alguma lei proibindo o juiz de conversar com promotores ou advogados. Quem está escrevendo isso é o Marcelo Rocha Monteiro, professor constitucionalista e procurador do Estado do Rio. Pois o Brasil descobriu nas últimas semanas que no escândalo do Banco Master, o juiz Toffoli e Alexandre de Moraes conversavam com um réu. E diferentemente do que aconteceu na Lava Jato, o assunto era dinheiro, muito dinheiro. Não só o assunto. As trocas. Contrato, venda do resort. Para fechar bem o dia, né? Gilmar suspende decisão da CPI de quebrar sigilo de empresa de Toffoli, a Meredith, que até ontem não era do Toffoli, era só dos irmãos Laranja. É difícil acreditar no Brasil, né? Quando a gente vai se empolgando, vai quebrar o sigilo do Lulinha, vai avançar, né? Vem o sapão e numa canetada protege o seu comparsa, seu companheiro, Dias Toffoli. Mas tem gente que quer mudar a pauta do dia 1º de março para anistia já, sendo que até o Bolsonaro já falou que a dosimetria é que pode porque a anistia não vai passar. Então não tô entendendo essa mudança. Tem que derrubar o veto do Lula para a dosimetria que foi aprovada, não é? Agora, fora Moraes, fora Toffoli e fora Gilmar, por que não? Essa turma não quer. Eles querem falar só em anistia para esvaziar a demanda necessária nesse momento do Brasil, prioritária, e as pesquisas internas do Flávio mostram isso, que é resgatar o Estado de Direito, a própria democracia, que está na mão de bandidos, de corruptos autoritários.
quando o Flávio for eleito, a gente fala no impeachment, porque senão o Lula vai indicar mais um. Isso é um argumento estúpido, me desculpa. Até porque o Messias, que foi indicado pelo Lula, nem sabatinado foi ainda. Até começar um processo de impeachment, ir para o plenário, ser aprovado, não dá nem tempo do Lula indicar mais um e ser aprovado pela sabatina. Agora, quando o Flávio for eleito, tem que ser sim, né? Nunca é uma disputa fácil, o Lula tem a máquina populista na mão. A janela de oportunidade para pedir a cabeça do Toffoli é agora. Que a mídia está batendo, que a Economist está batendo. É a janela de oportunidade. Essas coisas você tem que pegar o cavalo quando passa e montar. Então, tá estranha essa postura. Tem uma turma que parece que tá na campanha Fica Toffoli. Estranho. É estranho. Não vem que não tem. Enquanto isso, o senador do Partido Novo, Eduardo Girão, lavando a alma do povo brasileiro, falando certas verdades na cara do Davi Alcolumbre, aquele que, se você não pedisse voto para ele, não defendesse que o PL todo tinha que votar nele, você era um intergaláctico idiota. Eu estou há 7 anos aqui, o senhor sabe, e nunca tinha visto um mês de fevereiro com plenário fechado como aconteceu. E quero manifestar, com todo o respeito à sua pessoa, que eu respeito, mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui. Talvez o último, talvez o da hora derradeira minha, mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui que assinaram a CPI há 3 meses quase. Está na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Está aí para o senhor abrir. A gente não precisa de atalho na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na CAI fazendo uma subcomissão. Isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de assinaturas para essa CPI. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição contra governo, a favor de governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra, o cearense, a essa questão do Banco Master. Outra coisa, que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social, que aprecia os trabalhos de pacificação. Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir um impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Isso vai abrir um precedente, e daí? Qual é o tipo de paz que o senhor quer? É a paz da indiferença? O senhor sabia que a paz da indiferença é exatamente o oposto da paz? É o oposto da paz o que o senhor está fazendo com o Brasil? A paz é ação, é justiça. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. E eu lhe encerro dizendo o seguinte: senador Espiridião, a mim tem uma CPI da Vaza Toga. Há meses eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor devia ser o primeiro a chegar e dizer: vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre. Estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019, que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS, que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI do Banco Master e abre um processo de impeachment que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. Perfeito. Lavou a alma dos brasileiros. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN,
para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.